parte, eu queria pegar uma brechinha na conversa do professor L'Oréal. Obrigada, professor, pelas palavras carinhosas que o senhor tem sobre o meu trabalho. Eu queria pegar dois aspectos que o senhor falou para continuar e puxar mais o assunto. Voltando ainda ao argumento da importância do conceito, e lembrando uma coisa que o senhor sabe, mas que os ouvintes não sabem, é que às vezes as pessoas dizem, mas que importância tem se foi ou não colônia, deixou de ser, o que é? E o senhor trouxe alguns aspectos muito importantes que isso vai formando a forma mente e a pessoa começa a agir como se fosse aquilo. E eu lembrando que na dissertação, na tese e no livro que vai ser publicado pelo IMUB, eu cito um trabalho que me chamou muita atenção, que me ajudou muito. Eu não conheço pessoalmente os autores, El e Monastério, foi feito foi feito não há muito tempo, acredito que não tem mais do que 10 anos esse trabalho, e não é da área de história, é da área da economia, econometria, e eles vão exatamente estudar o que os economistas consideram como se fosse colônia, e o que foi usado como argumento de colônia de exploração, colônia de povoamento, e ele chegou à conclusão de que aquilo não tem nenhuma uniformidade, cada um fala o que quer, não pode nunca ser um conceito. E no trabalho deles, o senhor se lembra bem que nós conversamos a respeito disso, eles dizem que eles resolveram trabalhar recentemente nisso, porque, curiosamente, a moderna econometria estava ressuscitando esses conceitos de colônia para usá-los, tipo assim, o passado colonial das nações ser usado para implementar medidas internacionais, políticas, econômicas. Então, isso é seríssimo, professor. A gente não pode continuar brincando com essa situação de colônia, primeiro porque é um conceito mal ajambrado, não existe, na tese a gente diz isso, tem a história toda do conceito, e ele está sendo usado de uma maneira perversa. As pessoas ainda gostam de usar isso de uma maneira perversa para aplicar nos países com relação a políticas internacionais. Então, essa é uma questão bastante séria. E outra coisa, pegando no que o senhor disse também, não há como, e esse é um detalhe que a gente vê, eu agora estou vendo no doutorado, quando as assembleias, tanto em Portugal quanto no Brasil, resolveram que queriam uma constituição e tudo mais, elas simplesmente se degladiaram, porque elas não tinham a mínima ideia do que seria essa revolução liberal. Eles queriam fazer uma revolução liberal, queriam umas 2 ou 3 coisas bem definidas, mas não sabiam o que queriam. E quando a gente isso eu faço um paralelo à nossa situação atual no país. Como nós não temos passado, não conhecemos as instituições portuguesas, não conhecemos as instituições que foram implantadas no Brasil, nós não temos nem base de julgar o que é bom, o que é eficiente, o que funciona no Brasil, o que já foi testado. Ou seja, é de uma urgência sem fim continuar esse trabalho nessa direção, estudando as estruturas e as instituições luso-brasileiras. Portugal já tem um estudo a respeito das instituições deles, mas ele não fala muito do Brasil. Isso tem que ser feito no próprio Brasil. Passo para o senhor complementar o que eu disse. Veja, Ana, pessoal, esse ponto que a Ana colocou, existe um historiador espanhol chamado Ricardo Ramón Blanco, tá? Esse homem é um homem muito importante, ele veio ao Brasil na década de 50, 60 para fazer um trabalho, ele é paleógrafo. O que é paleografia? A paleografia
é um tipo, e hoje o nome atualizado é diplomática, né? Você tem documentos paleográficos e os documentos de diplomática, que são a leitura de documentos antigos. A gente fala português, mas evidentemente que o português escrito no século XV, no século XVI, no século XVII, é um documento paleográfico. Ou seja, creiam-me, o Brasil não tem formação acadêmica de paleografia, por exemplo, na história. Tá? Isso faz com que o indivíduo, o historiador brasileiro, quando ele é formado, ele não entende paleografia, ele não lê o documento paleográfico. Portanto, quando ele vai pegar a documentação, quando ele vai ler um foral, qualquer documento, uma carta, né, um portulano, qualquer documento escrito no século XVI, no século XVII, no século XVIII, ele precisa ler paleografia. Isso. Esse é desse autor que o senhor recomendou. Inclusive, Romão Blanco. Exatamente. Comprei após uma live sua. Ele é importantíssimo, importantíssimo. O Romão Blanco é um especialista em documento paleográfico. Então, uma vez, como é que você estuda história? Se você não lê documento paleográfico, para vocês terem um paralelo, como é que o especialista vai estudar grego antigo, falar sobre a Grécia antiga, se ele não lê grego antigo? Porque o grego moderno não é o grego da Grécia de Platão, é outro grego que você tem que saber. O português do século XV, XVI, XVII não é o português que nós falamos hoje, nem a forma de escrita. Então, e há letras e documentos paleográficos, aquilo tudo era escrito à mão. Cada autor ele tem uma forma diferente, os sinais, as pontuações, era tudo diferente. A paleografia é uma disciplina extremamente complexa e de alta erudição. Então, a historiografia brasileira ela tem alguns problemas. Ela não lê documento paleográfico. Isso significa que todo documento, ou via de regra, os documentos que os caras leem, são documentos pós-1822, já adulterados. E quando eles leem, dizem que citam documentos antigos, foi alguém que traduziu, e traduziu um trecho do documento, o cara vai lá, pega aquele trechinho do documento e não lê. Bom, eu pessoalmente leio paleografia. Eu fiz curso de paleografia. Correto? Evidentemente que eu não consigo ler a paleografia do século XIV. Alguma coisinha eu consigo ler. Mas do século XV em diante eu leio. A leitura é difícil, o pessoal não tem noção. Não tem noção do que é um documento paleográfico. É difícil de ler. Tá? Não tem noção do que é a paleografia. Então, o brasileiro não lê documento paleográfico e ele não tem o conhecimento das instituições ibéricas. Como é que funcionavam as coroas, as monarquias de Portugal e Espanha? Zero de conhecimento. A partir desse desconhecimento completo, ou seja, dessa falta de rigor técnico, científico, de capacitação, construiu-se a história do Brasil. Em grande medida. Isso está sendo mudado? Tá, duramente. Duramente. Então, as novas gerações de historiadores e alguns historiadores antigos, quando vão cotejar a documentação Brasil-Portugal, a Ana, eu falava isso muito e a Ana conseguiu constatar que o que eu falava era verdade. A historiografia brasileira mentiu tanto sobre a própria história que ela bateu num teto. Num teto. Porque a mentira, você não consegue sustentar ela. E por que ela bateu num teto? Porque graças às mídias sociais. Hoje os documentos estão digitalizados. Eu estou no Brasil, eu acesso um documento na China, eu acesso um documento na Arábia, eu acesso um documento em Cambridge, eu acesso um documento na Sorbonne, eu acesso o documento da Torre do Tombo. Então, essa digitalização, ela possibilitou pesquisadores independentes, e que são trabalham dentro de universidade, pesquisadores independentes, possibilitou um diálogo, uma conversa, tá claro? Uma troca, uma rede de informação. E essa rede de informação é que gerou um boom de conhecimento, tá claro? Um boom de conhecimento. Então, nós devemos às mídias sociais, não é? Essa grande liberação é uma libertação, na verdade. Não é só uma liberação, é uma libertação de consciências. Porque nós podemos aceder aos documentos, eles estão lá fisicamente, e é importante ir conhecê-los fisicamente, mas eles existem, em grande medida, também não é virtualmente. Então, isso fez com que
o próprio Brasil, para manter-se dentro da academia internacional, começasse a ter que rever a sua própria mentira. Evidentemente, sem falar que é mentira. Eu mesmo já participei, pessoalmente, já fui testemunho na Europa, em congresso, onde eu era palestrante, de professores aqui da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da USP, darem palestras, onde portugueses tinham falado antes, e eu mesmo tinha falado antes, e indivíduos aqui que são considerados bambambam da cocada preta, não vou citar o nome, né? Esses caras e essas mulheres falavam, olha, o que o português aí falou antes de mim, o que eu vou falar, não tem nada a ver com o que ele falou, isso é uma versão brasileira. A versão brasileira, isso é a fraude brasileira. Não está baseada em nada, exceto numa tradição historiográfica. E aí, por que essa fraude se retroalimenta? Porque você tem um corpo acadêmico fechado, tá? Literalmente fechado, em que ele vai acolhendo o discípulo, né? o orientador e o orientando, e eles vão criando uma rede de circularidade, retroalimentando uma doença, uma forma mentis, que é uma mentira. Então, furar essa bolha, que foi o que a Ana fez, ela furou a bolha, mas a tese dela não foi aceita no Brasil. Ela teve que ir para Portugal, e toda a academia séria, porque isso é o debate acadêmico sério. A academia, você pode levantar qualquer tese. Então você levanta os argumentos e você tem que provar o argumento. A Ana furou a bolha. São 200 anos de silêncio imposto. 200 anos. É gravíssimo. E isso criou uma mentalidade. E isso criou um comportamento. E isso criou uma atitude. E isso criou uma política pública. Então, isso que a Ana colocou, que hoje os caras estão discutindo a nova forma de colonização do mundo, quando se fala no redesenho geopolítico do mundo, está se falando disso, meus caros. O tema da colônia, hoje, é um tema atualíssimo. Vocês estão... É preciso se atualizar sobre o que isso significa. É atualíssimo. E outra coisa aqui, para finalizar, que eu quero destacar. O estudo de história brasileira ele foi conspurcado e entrou como se fosse um viés político. Gente, história não tem nada a ver com política partidária. Pelo amor de Deus. Entende? Por que a gente estuda a história de Roma? Porque a gente quer saber como foi Roma. Por que nós estudamos os templários? Porque nós queremos saber o que foram os templários. Por que nós estudamos a Idade Média? Porque nós queremos saber o que foi a Idade Média. Por que nós estudamos os movimentos revolucionários? Porque a gente quer saber o que foi isso. Por que a gente estuda a história do Brasil? Porque a gente quer saber o que é a história do Brasil. Isso não tem nada a ver com política. Percebe? Até isso está difícil no Brasil. O português conhece a história dele. Muito. O português, do pobre ao rico. Se vocês forem a Portugal, o português sabe a história dele. Defende a história dele. Isso não tem nada a ver com uma narrativa ideológica de política partidária. A ideia de pátria, de pertencimento, não tem a ver com política. Nós precisamos separar isso. História não é política. História é história. Política é política. Política partidária é outra coisa, inclusive não é política. Tá bem? Professor, eu peço licença também para a doutora, para eu fazer uma observação aqui. Eu separei algumas coisinhas para mostrar, só para as pessoas terem uma noção da dimensão da importância dessa tese, né, que foi aceita da doutora Ana Maria Grebler, e o que isso impacta. Antes, só um comentário, né, em relação ao que o professor L'Oréal falou. Veja, então quer dizer que vamos pegar a Alemanha durante o Sacro Império Romano-Germânico, vamos pegar a Espanha ali do século XV, vamos pegar outros países. Esses países, eles eram o quê? Colônias de Roma? Eles eram colônias do Império Romano ou eles eram um império? Parte do próprio império. É isso que a gente precisa ter em mente quando se fala. O Brasil era parte do império. Pode falar, doutora.
Márcio, é exatamente isso que eu comecei, quando eu começo a tratar sobre o tema de colônia, eu, eu pensei assim, bom, o que, que era colônia? 1500, o que, que era colônia? E aí é o seguinte, em 1500 a gente só tinha ideia do que era colônia na antiguidade. Isso que a gente está sabendo, que a gente conversa agora, explorou, não sei o quê, isso é uma ideia completamente do século XVIII para cá. Então, só você falou em Roma. Havia dois tipos, havia o modelo grego e havia o modelo de colônia. Colônia era um tipo de povoamento, sim, era um tipo de povoamento, não era um tipo que formava um estado, era um povoamento. No caso romano, ele era de finalidade militar ou de finalidade agrícola. Os romanos andavam para tudo quanto é canto, precisava abastecer algum lugar, falava, não, vamos mandar um monte de povo aqui, de romanos aqui, de população nossa, para tal lugar, fazer uma colônia agrícola para poder abastecer aquele lugar. Da mesma maneira, eles também tinham aquele sistema que eles tinham as marcas para defesa, onde eles faziam colônias militares. Esses lugares, como eram lugares estratégicos, eles não tinham autonomia, eles eram ligados direto a Roma. Eram estratégicos, precisavam de obedecer ao que quem os mandou morar lá dizia, então eles não tinham autonomia. Esse é o conceito clássico de colônia. E ele convivia, isso está na minha tese também, junto com o município. O município tinha suas leis, alguns obedeciam à lei E lembrado, romana. eu vou sair da câmera rapidinho só para pegar um livro que eu vou mostrar daqui a pouco, por conta Tá. disso. Os municípios, esse é o município romano, tá? Município romano. E além desse sistema que os romanos também tinham, haviam cidades conquistadas, tá? Era uma cidade que não tinha nada a ver com o pessoal de Roma, era conquistada, e que os romanos mantinham as estruturas e as leis daquele lugar, tinham uma total autonomia. Então, esse conceito, quando a gente usa conceito de colônia antigo, ou seja, o que os portugueses conheciam, o que as pessoas do século XV tinham na cabeça, era esse modelo, esse modelo que existia, de povoações, cidades, municípios que conviviam, cada um de acordo com a sua lei e de acordo com a sua finalidade. Agora, o grego era um pouco diferente. Assim mesmo, não havia um estado que era colônia, havia implantes culturais. E o modelo que foi usado mais comum naquela época é, uma mistura entre o grego e o romano, que no caso, e nunca se aplicou ao Império Português. Os reis tinham a, a monarquia tinha muita clareza sobre o tipo de relação que ela tinha com os povos que ela lidava. Ela tinha senhorios, ela tinha territórios, ela tinha estados. E o Brasil, nesse caso, desde o primeiro momento, quando ele era somente uma mata com alguns portugueses perdidos por aqui, chamou-se terra de Santa Cruz. Logo em seguida, província. Província é uma parte que você tem de uma outra entidade jurídica maior. E logo em seguida ele foi Estado, o tempo inteiro ele foi Estado. E no século XVII ele era principado. O Delfim, não, o Delfim lá não chamou o infante português, o herdeiro português, ele tinha o título de príncipe do Brasil, como na Inglaterra ele tem de príncipe de Gales. Então, é esse o conceito que se tem até chegar ao século XVIII. Quando se fala em colônia, é uma coisa desse jeito. Em documento nenhum existe essa palavra, ela não aparece. Quando ela aparece exatamente disso. Mandar algumas pessoas para poder fazer um projeto de agricultura. Tanto que, quando a gente acha, a única vez que eu achei
colônia nos cronistas, que foi meu trabalho, foi o levantamento dos cronistas, dos 17 cronistas portugueses ao longo dos séculos, eles se referem a Sacramento, é chamada o tempo inteiro de colônia de Sacramento, porque era um povoamento estratégico, militar, de fronteira, e que não tinha autonomia, ele era sujeito à capitania do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, o português sabia muito bem o que ele estava fazendo e tinha nomes corretos para usar a sua realidade.